Fala, galera! Antes de prosseguir com esse vídeo, diretamente aqui, ó, da frente do Banco do Brasil Américas, na International Drive, Estados Unidos, Orlando. Olha só, aqui, ó, loja do Flamengo tem promoção de Natal. As camisas que não tem mais em loja nenhuma no Brasil. Você não sabe que presente dar de Natal pro seu familiar, teu amigo. Você tá aqui na Flórida, tá em Orlando, corre pra cá. Amanhã eles abrem até às 7 da noite, dia 24 de dezembro até às 7 da noite, você vai garantir, tem descontaço aqui. Camisa oficial do Flamengo, que já não tem mais em vários tamanhos no Brasil, aqui você encontra ela por R$ 69,90, mesmo o preço do Brasil fazendo a conversão. Vem pra cá, aproveita. Olha só, antes de prosseguir com esse vídeo, eu vou trazer aqui uma informação importante, duas informações importantes, né? Falar aqui sobre questão do Everton Cebolinha, De La Cruz. Olha, inclusive, a gente percebeu que o Tite já está tentando aí contratar Gerson, tentando contratar jogadores aí que ele comandou no Flamengo, tá? E essa notícia aqui que saiu hoje com relação à questão do Cebolinha, que o Cruzeiro tem interesse na contratação do atacante Everton Cebolinha, segundo a Rádio Itatiaia. O técnico Tite gosta do futebol do atacante e teria pedido a sua contratação ao Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro. Vale destacar que Cebolinha também recebeu sondagens do Atlético Mineiro, Grêmio e São Paulo, porém o atleta está nos planos do Flamengo para a próxima temporada e que o que pode facilitar aí a permanência do camisa 11. Olha só, Flamengo quer ficar com o Cebolinha, Flamengo quer aproveitar o Cebolinha, quer contar com o Cebolinha que se lesione menos, que foi o que aconteceu. O Flamengo não conseguiu aproveitar ainda muito o Cebolinha, porque ele teve algumas lesões aí. É o caso do De La Cruz. O Flamengo quer também um ano mais intenso do De La Cruz. O Flamengo espera poder aproveitar tanto o Cebolinha quanto o Nicolás De La Cruz, como fez com o Arrascaeta em 2025. O plano do Flamengo é aproveitar essas duas grandes contratações que fez recentemente, né? O Flamengo pagou caro pelos dois, mas quer renovar com o Cebolinha e quer aproveitar o De La Cruz. Então, os dois jogadores devem ser muito mais aproveitados no Mengão, tá? Então, preparem-se, porque a hora que esses dois aí estiverem tinindo, o Cebolinha já tá jogando muito, mas, pô, se passar uma temporada sem machucar, e o De La Cruz também entrando mais, tendo mais minutagem, tendo muito mais jogos, cara, com certeza vai fazer a diferença. Eles dois juntos vão fazer a diferença, tá? Olha só, o José Boto deu uma declaração aqui, no princípio era bola, sobre o mercado sul-americano, tá? Ele falando que o mercado sul-americano é, neste momento, pequeno para a realidade do Flamengo. E eu entendo ele, cara. Eu vendo as pessoas criticarem as declarações dele, eu vou falar disso nesse vídeo aqui. Olha, ele fala que neste momento é pequeno para aquilo que é a realidade do Flamengo e a cultura do Flamengo. Há também uma ideia de trazer uma cultura mais europeia para dentro do clube. E tendo essas referências que temos hoje, Danilo, Jorginho, Alexandre, que são referências da forma como encaram a profissão. Acaba por influenciar todos os outros. Isso aí é quando perguntam, vai contratar jogador no mercado sul-americano e tudo mais, etc. Cara, então, o José Boto deixando claro que o Flamengo vai buscar jogadores aí mais experientes de futebol europeu e tudo mais, não necessariamente gringos. O Flamengo trouxe o Alexandre, o Danilo, o Jorginho, que são brasileiros, né? E que podem fazer a diferença. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Natal tá chegando, é amanhã, véspera de Natal, é dia de dar uma segurada na alimentação, porque amanhã é aquele dia que a gente enfia o pé na jaca, né, meu amigo? Mas aí a gente tem que segurar a onda para não engordar, né? Tudo no Engordiet. Eu vou, inclusive, chegar daquele jeito, né? Lembrando você de se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente sempre aqui lembrando que você pode estar garantindo o seu clube de benefícios do Pix do Milhão. Com o Pix do Milhão você troca os seus pontos por produtos, experiências. Além disso, você pode estar participando de premiações importantes aí. Tem R$100.000, até R$100.000 de prêmio instantâneo, raspou, ganhou, é Pix na conta. São 3 prêmios de R$1 milhão no dia 31 de dezembro, na virada, o prêmio da virada, e no dia 2 de janeiro, o prêmio de R$2 milhões.
Seguinte, vamos lá. A gente tem aí também todos os nossos patrocinadores aí no comentário fixado. Mas eu quero lembrar você que lá no nosso Insta a gente tem trazido dicas. A gente trouxe da NBA ontem. Eu já ganhou, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Você pode estar fazendo seu cadastro aproveitando o link do destaque da bio e dos stories do nosso Insta. Olha só, eu tô com uma informação aqui para passar para vocês que eu tô achando tudo muito estranho. Eu tô vendo a galera criticar o José Botto, dizendo que quando ele estava calado as coisas funcionaram melhor, reclamando que ele está falando besteira, que ele está falando muito. Eu queria entender o seguinte, gente, qual o motivo desses ataques ao José Botto, né? Dos coleguinhas da imprensa, estou vendo muita gente aí atacando o José Botto. Eu até acho bom que realmente ele fale pouco, acho bom que ele não dê muita entrevista. Eu acho interessante mais trabalho e menos fala. Só que ele está de férias e ele está dando entrevista lá em Portugal e o pessoal está repercutindo aqui. Ele está falando, por exemplo, a questão que ele falou do Palmeiras. Ele não falou nada demais do Palmeiras, eles estão criando um vendaval. Eu vi o pessoal lá na TNT, não foi não? O VSR mandou bem. Mas eu estou vendo o pessoal lá na TNT, que estava com o VSR lá, falando como se ele tivesse diminuído o Palmeiras. Em momento algum ele diminuiu o Palmeiras. Ele não diminuiu o Palmeiras. Ele elogiou o Palmeiras e disse que o Flamengo tem facilidade, o Palmeiras tem facilidade de lançar os garotos e fazer essa transição, e que o Flamengo tem uma dificuldade nisso, pela pressão que tem da torcida, que o Palmeiras tem essa pressão menor. Não é que o Palmeiras tem a grandeza diferente do Flamengo no sentido de clube e tal, né? Ele está falando da questão da pressão. E aí a gente vê muita gente, no X, em tudo quanto é lugar, criticando o José Botto, atacando o José Botto para falar menos. O cara não falou nada, gente. O cara não falou nada. O cara, porra, eu acho que ele, tudo bem, quando ele fala a questão lá do Felipe Luiz está pronto para a Europa e tal, ele está falando da qualidade do Felipe. Ele não quer que o Felipe vá para a Europa. Eu já falei aqui, o José Botto, ele vai continuar no Flamengo, o Felipe vai continuar no Flamengo, o José Botto vai buscar as contratações, e a gente precisa também, e olha, eu tenho moral para falar, porque eu já critiquei muito o José Botto, mas a gente tem que elogiar o que o José Botto tem feito. Se você parar para pensar, quando ele ia contratar o Mickey Johnston, o Mickey irlandês, a torcida, todo mundo reclamou, e não queria que o Flamengo contratasse. Ele foi lá e ele escutou a torcida, ele não foi soberbo, ele não foi arrogante, ele escutou e ele aceitou que não estava tendo uma boa aceitação, e ele não contratou, e ele buscou outros nomes no mercado. Ele contratou o Juninho, o Xereca, e não deu certo no Flamengo. Por mais que a gente tenha torcido muito, ele não conseguiu ter oportunidade suficiente, não conseguiu se destacar no Flamengo, o Juninho. E o José Botto fez o quê? Foi lá e vendeu o Juninho pelo mesmo valor que comprou. Não deu prejuízo nenhum. O Charlie Alcaraz, primeira atitude do José Botto, teve gente criticando. Mas ele foi lá, viu que o Flamengo tinha contratado o Braz, e o Felipe não queria o jogador. Né? O Felipe, não, na verdade, não é que não queria, mas não tinha a utilidade que o Felipe pensava. Ele foi lá e vendeu o jogador por praticamente o valor ali, um pouco menos, mas o valor que o Flamengo gastou. Ele resolve as questões com uma velocidade absurda, né? Ele recalcula a rota, ele faz o negócio acontecer. Eu acho que isso é importantíssimo. E aí ele traz o Carrascal para o lugar do argentino, acabei de falar, né? Do Charlie Alcaraz. Ele contratou o Alcaraz, o Flamengo, o Braz, ele vendeu o Alcaraz, recuperou um dinheiro. E aí ele traz o Carrascal. Se eu tinha falado Carrascal antes, foi por confusão minha. Ele traz o Carrascal, que hoje a gente tem está jogando muito mais do que o Carrascal. Do que o Carrascal jogando muito mais do que o Charlie Alcaraz. Pô, mas é uma confusão que a gente faz aqui. Alcaraz e Carrascal. Ok. O Alcaraz que foi embora, foi para a Premier League. O Carrascal, o Botto trouxe. E hoje, o Carrascal está funcionando muito mais do que o Alcaraz. Então, foram trocas ali interessantíssimas. Eu acho que merece o elogio, inclusive, pela agilidade do que está fazendo. A contratação do Samuel Lino. Foi uma contratação cara, mas é um jogador que já tem proposta maior agora. Recuperação do Arrascaeta.
outras situações. Ele teve algumas declarações, óbvio, que o pessoal critica a questão do Pedro e tudo mais, mas, gente, quem não erra? Quem não erra? E ele errou, corrigiu rota, acertou. Eu vejo o Flamengo, o Flamengo mais campeão de todos os tempos. Faltou o Mundial, mas se você parar para pensar, é mais títulos que 81, mais títulos que 2019. Felipe tem mais títulos que o Jorge Jesus. Tudo isso tem muito acerto do José Boto também. Tem óbvio que todo mundo erra, mas tem muito acerto do Boto, tá? Então eu não estou entendendo o motivo para que tanta crítica. Ele que vai continuar no Flamengo aí, está esperando aí o anúncio do BAP, do possível novo contrato do Boto, né? Também com aumento. A gente está aguardando aí para ver o BAP anunciar isso, anunciar também a renovação do Felipe Luiz, né? Anunciar também as novas contratações do Flamengo. Só ajeitar aqui. A gente tem aqui também uma situação importante para a gente falar, é que eu acho que o Flamengo não tem que medir esforços para renovar com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz hoje, o Felipe Luiz sai, até mesmo o Jorge Jesus você contesta. Será que ele consegue fazer o que o Felipe Luiz está fazendo hoje? Porque uma coisa foi o que o Jorge Jesus fez em 2019, você não sabe se ele vai repetir em 2026. O Felipe, você tem muito mais certeza que ele vai repetir em 2026 o que ele fez em 2025 do que o Jorge Jesus chegando. Então, hoje, a realidade para o Flamengo é pagar um valor justo ao Felipe Luiz, né? Não pensar duas vezes e contratar. Agora, a notícia boa, cara, a notícia espetacular que a gente tem para trazer para vocês nesse vídeo aqui é com relação à questão do Simeone, tá? Cara, essa notícia para mim é a mais importante da semana, tá? Porque o Simeone, técnico do Atlético de Madrid, ele ficando no Atlético de Madrid por mais 3 anos de contrato, garante que a gente tem aquele 1 ano e 8 meses que o Felipe precisa ficar aqui. Eu já expliquei para vocês. A credencial do Felipe, a licença do Felipe, é A e B. Ele vai tirar a licença Pro da CBF. Mas, para o Felipe conseguir treinar um clube da Europa, ele tem que ter 3 anos, além da licença, 3 anos num clube brasileiro de primeira divisão ou seleção. E o Felipe não tem. E ele, para conseguir isso, ele tem que ficar no Flamengo, pelo menos. Ele não vai treinar outro clube, sair do Flamengo para outro clube do Brasil. E aí, para isso, ele teria que ficar até o final de 2027, para bater 3 anos exatamente de quando ele entrou no Flamengo para ser campeão da Copa do Brasil em 2024, né? Então, em 27, o Felipe completaria 3 anos no Flamengo. E aí ele poderia pensar em treinar um clube da Europa. Só que ele não vai querer ir para a Europa para treinar qualquer clube B. Ele não vai. Ele vai querer ir para clube de primeiro escalão. Primeiro escalão, qual é o clube que vem na mente dele em primeiro lugar? É o Atlético de Madrid. Não sendo o Atlético de Madrid, ele continua no Flamengo, gente. A não ser que ele tenha uma Premier League e tal, mas ele vai dar prioridade sempre a Flamengo e Atlético de Madrid. E a renovação do Simeone é uma baita notícia, porque ela faz com que o Felipe pense em cumprir o seu contrato com o Flamengo e fique aí, pelo menos até 2027, e ele possa sim ter os 3 anos num clube de primeira divisão do Brasil e ele possa treinar um clube europeu, tá? Isso aí dá uma segurança muito grande ao Flamengo, tá? Essa notícia. O Atlético de Madrid deve oferecer aí um contrato de renovação para Diego Simeone pela 9ª vez, tá? O principal motivo é que nesses 13 anos, Simeone foi fundamental para auxiliar e quintuplicar o valor do clube, segundo o jornal Marca, tá? O diário Marca da Espanha. Então, o Simeone, tá? Renovando aí, vai receber proposta para renovar o seu contrato com o Atlético de Madrid. E aí vai ficar mais 2, 3 anos lá no Atlético de Madrid, o suficiente para o Felipe Luiz completar 3 anos de Flamengo. 3 anos de títulos de Flamengo, se Deus quiser, arrebentando o Felipe Luiz, né? Boto, Felipe Luiz, BAP, o Felipe Luiz ficando até o final da gestão do BAP. Tem chance disso acontecer? Sim, tá? Muito importante essa notícia. Olha, o Flamengo alcançou a marca de 545 milhões faturados com saídas de jogadores no ano de 2025.
Ao todo, foram 6 saídas de atletas. Vale destacar que o planejamento inicial do clube previa uma arrecadação de 228 milhões com vendas de jogadores. Olha só, os valores e os jogadores que o Flamengo negociou para ter esses recordes aí. Mais de meio bilhão em vendas. O Wesley para Roma, 25 milhões de euros, 162 milhões de reais. Gerson para o Zenit, 160,6 milhões de reais, 25 milhões de euros também. Charlie Alcaraz, Everton, 15 milhões de euros, 96 milhões de reais. Matheus Gonçalves, Al Ahly, 8 milhões de euros, 50,5 milhões de reais. Fabrício Bruno, Cruzeiro, 7 milhões de euros, 44 milhões de reais. Juninho, para o Pumas, 5 milhões de euros, 32,3 milhões de reais, tá? Total aí, 545 milhões de reais em vendas, mais de meio bilhão em vendas no Flamengo, tá? Olha só para trazer aqui mais um detalhe aqui da renovação do Simeone com o Atlético de Madrid, olha só, a ideia dos dirigentes é de renovar o contrato do Simeone até o fim de 2027. Então, a gente está falando de 26, 27, bate certinho, tá? Eu estava contando que eram 2 ou 3 anos, são 2 anos até o final de 27. Deve ser aí uma das tarefas da diretoria no ano de 2026, esse acerto. Então, Simeone até 2027, né? Ele ficaria mais um ano no caso, já tem até 26, ficaria até 27. Tá? Então seriam 2 anos mais aí, o tempo suficiente para o Felipe Luiz chegar aos 3 anos de Flamengo e conseguir o seu direito de treinar um clube da Europa. E aí sai o Simeone lá e entra o Felipe Luiz. Se Deus quiser, não, como é que fique 5, 6 anos no Flamengo, mas é o desejo dele, é o sonho dele, né? Ele está no comando desde 2011, tá? E caso se confirme a renovação, o Atlético de Madrid deixaria de ser uma ameaça, pelo menos momentânea, para a continuidade de Felipe Luiz no comando do futebol do Flamengo, tá? Notícia, como eu falei, muito boa. A gente agora finalizando ela aqui, né? Então eu fico muito feliz com essa notícia. Olha só, a gente tem aí o prêmio rolando, né? Do Rei da América, né? Rei da América está rolando, o prêmio de Rei da América. E a gente tem aí, olha só, finalistas, tá? Jogadores do Flamengo, Inter Miami e Racing, finalistas ao Rei da América. O Arrascaeta, do Flamengo, é um dos 3 finalistas do prêmio Rei da América. O uruguaio disputará o prêmio de melhor jogador das Américas com Adrian Martínez, do Racing, Lionel Messi, do Inter Miami. O vencedor será divulgado no dia 31 de dezembro. Caso o Arrascaeta vença o prêmio, será o 5º jogador a se tornar o Rei da América com a camisa do Flamengo. Zico, Bebeto, Gabriel Barbosa e Pedro conquistaram a honraria vestindo o manto sagrado, tá? Então, o Rei da América agora, né, contra Martínez e Messi, tá? Então, hoje o Arrascaeta tá jogando mais bola que o Messi, hein? Tem que aturar. Hoje o Arrascaeta tá jogando mais bola que o Messi. Trazer aqui para vocês que o Mané Garrincha e a Arena da Amazônia concorrem para receber a Supercopa do Brasil. Tá, o jogo acontecerá no dia 24 de janeiro, entre Flamengo e Corinthians, Manaus e Brasília, né, com a Arena da Amazônia e Mané Garrincha, estão disputando para receber essa final da Supercopa. Lembrando que a CBF até tem o interesse de marcar um local sempre fixo, pode ser Brasília, Mané Garrincha, um local fixo para acontecer essa decisão da Supercopa, e o martelo deve ser batido com os detalhes aí do torneio nas próximas semanas, tá? A galera precisa saber, né? A galera tem que comprar passagem, senão em cima da hora fica caro. Alô, CBF, vamos resolver isso aí, né? A gente se despede aqui, lembrando que dia 24, véspera de Natal, funciona até às 7 da noite aqui a loja do Mengão, Nação Rubro-Negra USA, a loja do Mengão aqui na frente do Banco do Brasil Américas, diretamente aqui de Orlando. A única loja de um clube sul-americano fora da América do Sul é a loja do Mengão. Você pode garantir pelo mesmo preço de Brasil. Já acabou em tudo quanto é lugar no Brasil o manto 1. Você encontra o manto histórico de todos os títulos de 2025. O manto histórico por R$ 69,90 aqui, dólares, que dá o mesmo valor praticamente do Brasil. E aqui você encontra ele disponível em vários tamanhos. É só você ver que é o melhor presente de Natal. Vem pra cá, tá funcionando das 10 da manhã às 7 da noite, a loja do Mengão de Orlando. International Drive. Galera tá te esperando.
Vem com tudo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu!